Olá, meus amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Nessa terça-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Hoje também a igreja nos coloca o dia de São José de Anchieta, chamado assim o apóstolo do Brasil. Ele veio então junto com os portugueses e aqui ele evangelizou também os índios. Então que São José de Anchieta interceda por todos nós, para que possamos ouvir esta palavra. Então, ele foi o grande anunciador naqueles primórdios, e esta palavra então permaneceu no Brasil, e que ela permaneça nos nossos corações. Ouçamos então o Santo Evangelho de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos coloca diante de duas realidades que Jesus pede para que sejamos: ser sal da terra e ser luz do mundo. E como diz a palavra, o sal, quando ele perde a sua função, ele não serve para mais nada. Qual é a função do sal? Dar sabor aos alimentos. Antigamente também se usava o sal para conservar os alimentos perecíveis ali, principalmente a carne. Hoje colocamos no freezer. Mas o que significa ser sal na vida do cristão? O cristão ele deve também ter essas mesmas propriedades do sal na sua vida. Ele deve conservar-se, ou seja, ele não pode perder a sua essência, ele tem que se conservar fiel na sua caminhada, ele tem que conservar no seu coração a doutrina de Deus. E para conservarmos, precisamos então realmente dar continuidade na nossa caminhada, na nossa vida, na nossa história. Então veja bem, conserve aquilo que é a sua essência, o ser filho de Deus. Por isso nós vamos encontrar José de Anchieta preocupado em catequizar a população indígena, porque a essência do homem é ser filho de Deus. Isso nós devemos conservar na nossa caminhada. Mas não somente conservar como algo intacto, ou seja, coloquei ali, parou e ficou ali, né, estático, sem mexer, sem estar conservado, não. Conservar, mas também nós podemos então dar sabor a esta vida que Deus nos deu. Às vezes encontramos cristão por aí que parece mais um tristão. Ou seja, pessoas que abraçaram a fé, pessoas que conheceram a Deus, mas que hoje se entregam à tristeza,
ao mundo, não luta para vencer o mal que o cerca. Então, eu tenho que dar sabor à minha vida de cristão. Tem que ser uma vida saborosa, uma vida gostosa de se viver. Não é fazer as coisas de Deus por obrigação. Não é ir à missa por obrigação. Não é fazer um trabalho pastoral por obrigação. Mas fazer aquilo com gosto, sabendo que aquilo é a essência que nós carregamos em nós. Então, ser sal da terra é viver neste mundo aquilo que é de Deus. Se não vivemos aquilo que é de Deus, não nos conservamos para a eternidade. Porque eu não vivi a essência de Deus. Então, ser sal é exatamente fazer com que as coisas de Deus aconteçam em nós. Fazer com que as coisas de Deus se tornem visíveis em nós. E o ser luz? Ser luz do mundo. O que Jesus nos pede para ser luz? Por que Ele nos pede isso? Porque vivemos num mundo de escuridão. Vivemos num mundo de treva. Por isso o cristão, ele tem que ser uma luz no mundo. Faz uma diferença enorme uma pequena luz em meio às trevas. Mas o que Jesus coloca para nós neste Evangelho, para que sejamos esta luz que brilha para todos. Eu não posso ser luz somente quando estou lá na igreja. Eu não posso ser luz somente quando estou no meu trabalho pastoral, quando estou na missa. Eu tenho que ser luz aonde eu estiver. A luz de Cristo que brilha em nós deve irradiar. Quando nós fomos batizados, nós recebemos essas duas essências: o ser sal e o ser luz. O ser luz implica exatamente em fazer com que a luz de Cristo, lembremos que Cristo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, eu, enquanto seguidor de Jesus, eu tenho em mim a luz da vida. Você, enquanto seguidor de Jesus, tem em você a luz da vida. E esta luz deve brilhar. E é interessante porque no Evangelho, Jesus conclui o Evangelho quando ele fala da luz, com esta frase aqui: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, louvem o vosso Pai que está nos céus. Olha que interessante. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas obras, suas boas obras. Não podemos dizer somente as obras, porque às vezes nós temos obras más, e essas não levam a luz a ninguém. Mas para que vejam as boas obras, e vendo as boas obras em nós, louvem a Deus. Eu queria te questionar, olhando para a sua vida, para a sua história, para as obras que você tem realizado na sua vida, alguém olhando estas obras pode louvar a Deus porque vê nas suas obras a luz de Deus? É preciso meditar, é preciso refletir.
pois o ser luz é para iluminar outras vidas. Quantas pessoas têm inúmeros dons, ou que seja apenas um, mas quantas pessoas guardam estes dons? Jesus fala para nós que a luz não pode ficar embaixo da cama. O seu dom não pode ficar aí escondido com você. É preciso colocar à disposição de Deus, à disposição da comunidade, para que, vendo as vossas boas obras, louvem o vosso Pai que está nos céus. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que cada obra boa nossa possa levar os outros a louvar a Deus, para que assim nós sejamos sinais da presença de Deus no meio do povo, como foi São José de Anchieta no meio da comunidade indígena. Que Deus sustente a nossa caminhada, nos dê a graça de vivermos realmente o ser sal da terra, o ser luz do mundo, dia após dia na nossa caminhada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação pelas mãos de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, fiquem com Deus, fiquem em casa e que São José de Anchieta interceda por nós.